E hoje nós vamos falar como superar as fraquezas, o que a Bíblia fala sobre este assunto. Será que existem vantagens de ser fraco? Será? Essas e outras perguntas que a Vanessa vai nos responder aqui. E eu começo trazendo a você, Vanessa, essa pergunta aqui que chega pra gente. Através da educação, nós pais podemos formar pessoas fracas emocionalmente? Os pais são os principais responsáveis? Nós pais, como nós sempre falamos aqui no Vida em Família, nós temos uma responsabilidade enorme na formação do caráter, do comportamento e da conduta dos nossos filhos. Mas eu quero falar para você que seja pai e mãe nessa manhã ou que cuide de alguma criança, para a gente formar uma pessoa emocionalmente saudável, uma pessoa forte e não torná-la, ou não, de certa forma, não influenciar para que essa pessoa se torne fraca, nós precisamos, enquanto os adultos, né, que são os cuidadores, sermos pessoas fortes. Então hoje aqui no Vida em Família eu quero te convidar a repensar como tem sido a sua postura frente à vida, porque eu sei que em alguns momentos nós agimos de forma fraca mesmo, nós não somos fortes o tempo inteiro, por isso nós precisamos de Deus. Mas Deus disse para nós, na própria palavra dele, ser forte e corajoso. Então eu quero te convidar a ser inspirado nessa manhã pelo próprio Espírito Santo de Deus, a buscar no próprio Deus força para ser um pai e uma mãe forte. Porque quando nós não temos uma educação baseada na fortaleza que é Jesus, em alguns momentos nós vamos fracassar. E essa falha faz sim com que o nosso filho se torne pessoas na infância, na adolescência e na vida adulta fraca. Então como que nós podemos, através da educação, fazer com que o filho seja uma pessoa fraca? São pais que não agem no tempo oportuno, não são presentes na vida dos filhos. Quanto nós falamos aqui no Vida em Família que é importante você dedicar tempo na educação do seu filho. É o pai preservar e respeitar até os valores infantis, né? Os sentimentos infantis. Pai, por quê? Porque aquele porquê eu acho que é muito importante o pai respeitar essa fase, a atenção, não é, Vanessa? Às vezes a gente fica cansado, criança de 3, 4 anos pergunta por quê o tempo todo, mas é um tempo que a criança passa na fase de desenvolvimento dela, de querer descobrir as coisas, então é normal o porquê. Então você quer criar filho emocionalmente saudável, forte, dê o seu tempo para ele, seja um pai que tenha palavras de vida, de bênção, fortaleça a autoestima do seu filho. É um pai também, Vanessa, que ensina o filho a perder, saber perder. Isso, porque às vezes existem alguns pais que são super protetores, pais que tem receio que o filho arque diante da vida com as próprias falhas. Às vezes o filho comete um erro e o pai não deixa ele se haver com o próprio problema que ele causou. Então não super proteja o seu filho, porque um pai super protetor cria filho emocionalmente frágil e fraco. Da mesma forma que um pai muito bravo, super controlador, muito exigente, esse pai autoritário vai trazer também na formação do caráter do seu filho um homem e uma mulher no futuro que vai agir de forma fraca também. Então a educação que nós dispensamos aos nossos filhos, ela é fundamental para forjar nele um caráter de um homem e uma mulher forte. Por isso, pai e mãe, não fique aí tentando terceirizar o seu filho para a vovó, para o vovô, para a escola, para babá, para eles profissionais. Nós estamos aqui, né, como psicopedagoga, eu falo, para te auxiliar, mas essa responsabilidade de fazer do seu filho um grande homem, uma grande mulher, cabe somente a nós, que somos pais e mães. É uma responsabilidade e uma decisão. É uma decisão. Não adianta procrastinar. É uma decisão que precisa ser tomada, talvez, na sua casa, na minha casa, hoje. Vanessa, para exemplificar para o pessoal de casa, cite assim, algumas características de uma pessoa fraca emocionalmente, se é o tema aqui de hoje, e também quais são os atributos de uma pessoa forte emocionalmente. Isso. Vamos falar primeiro de uma pessoa forte. A pessoa que é forte emocionalmente, ela precisa saber quem que ela é. Não tem como eu ter um controle emocional, ser considerada forte, se eu não sei quem eu sou. E você é aquilo que Deus diz que você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Dentro de você tem poder, tem potencial e você precisa de descobrir onde que está a sua força, onde está o seu potencial. Pessoas fortes, sabem quem são pessoas resolvidas, otimistas diante da vida. São aquelas que nós consideramos que têm uma boa resiliência. O que é resiliência? É aquela pessoa que tem capacidade de transformar um limão em uma limonada. Enverga, mas não quebra. Não quebra. É isso aí, até essa palavra vem de uma origem até
baseada no bambu. Isso. Enverga, mas não quebra. Mas não quebra aquela pessoa que passa por tribulações, porque a própria palavra de Deus diz que nós passaríamos por tribulação, mas que era para ter bom ânimo. E a Bíblia também fala que a tribulação produz em nós experiência. Então, uma pessoa bem resolvida emocionalmente, uma pessoa forte, é aquela que consegue aprender com as histórias do passado, é aquela que consegue otimizar situações. Suporta bem as dificuldades. Porque ela tem controle emocional. Esse suportar, Vanessa, até entrando aqui, para a gente realizar mais esse nosso bate-papo, esse suportar não quer dizer que não vá chorar, que não vá sofrer, que não precise de um conselho. Não é isso, né? É, que não vai deixar de ser humano. Que não, a vida não para, a verdade é essa, é verdade. Se até Jesus chorou, por que eu e você nós não vamos chorar? Ele sofreu. Ele sofreu, a gente também vai sofrer. Ali no Getsemane, ele chegou numa hora e ele disse, olha, Pai, se for possível... A parte de mim se quer. Agora, uma pessoa forte emocionalmente, ela se conhece tão bem, a ponto que tem gente que não se relaciona bem consigo mesma. Quem sabe você assim, você não se aceita, que é uma característica de uma pessoa fraca, sempre vê defeitos em você, não vê as suas qualidades. Eu quero te dizer que você tem qualidades sim, que você precisa de descobrir onde que elas estão. Porque se você relaciona bem com você mesmo, você vai conseguir relacionar bem com as pessoas que estão do lado de fora, com seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, no seu ambiente de trabalho. Porque geralmente as pessoas fracas, elas têm baixa autoestima, são mal resolvidas, não conseguem digerir bem as suas emoções, então elas ficam nervosas, às vezes desentendendo com todo mundo e não combinam com ninguém, não tem um bom relacionamento social. E isso é característica de pessoa fraca. Mas eu creio que a partir do momento que você percebe que em você existe um potencial que você precisa de desenvolver, mesmo tendo características fracas que todos nós temos, vale buscar uma ajuda. Nós sempre falamos isso aqui, né, Serginho? Vale um aconselhamento, pessoas uma terapia. Fortes buscam ajuda? Todas as pessoas. Buscam ajuda? Sim, claro que sim. Todos nós precisamos um do outro. Os fracos é que não buscam, né, Vanessa? Que querem ser fortes demais, aí já passa a ser, além de fraco, ignorante. Verdade. Não é isso? Orgulhoso. E perde a oportunidade de ser feliz. Porque todos nós, se nós olharmos para dentro de nós, como a Ana Paula canta, nada de bom a gente vai encontrar. Nós não temos em nós, mas quando Deus imprime características, nós precisamos de descobrir essas virtudes que o próprio Deus imprime em nós. E não achar assim, eu não preciso da ajuda do outro, eu estou super bem. Às vezes você está muito bem mesmo, mas em algum momento você não vai estar. Por quê? Porque as circunstâncias, elas mudam. Hoje você está bem, você está empregado, você está super bem com a sua família, né? Mas de repente acontece um fato que te marca, que deixa você triste, que às vezes te deixa até um pouco desesperado. E eu quero te convidar nessa manhã também não ficar desesperado, porque desespero é falta de fé, e que você não seja fraco a ponto de caminhar no seu dia a dia olhando para as circunstâncias. Às vezes as circunstâncias são difíceis, Serginho, às vezes são situações terríveis que você pode estar vivendo, mas existe um Deus que pode todas as coisas. Deus, ele pode tudo. E como o pastor pregou ontem na igreja, né? Eu esqueci o sobrenome dele ontem, eu amei. Rodolfo Montosa. O Montosa que daqui a pouco, ele vai estar inclusive, aqui. daqui a pouco vai estar aqui conosco, batendo fazendo esse bate-papo aqui, apresentando o seu livro, um pouco da sua história, te abençoando. Vale muito a pena você continuar aí com a gente. Porque eu posso ser fraca, mas meu Deus não é fraco. E o barco que Jesus entra, ele balança, mas não cai, porque Jesus imprime em nós força, a força que vem do próprio Deus, né? Essa força que faz você caminhar mesmo perante as suas fraquezas, porque a palavra de Deus diz, né, Serginho, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas essa fraqueza não é essa fraqueza de você não saber quem que você é. Você é uma fraqueza de situações. De repente, hoje, você está vivendo uma luta muito grande. Então, Deus te diz que o poder dele vai se aperfeiçoar nessa manhã, nessa fraqueza, e ele vai trazer vitória para você. Mas você precisa de saber quem que você é. Você precisa de ter autoestima, de se reconhecer como ser a imagem e semelhança de Deus. Porque às vezes a pessoa é tão fraca, ela não se percebe, que Deus aparece na frente dela para trazer uma bênção, ela nem acredita que Deus está ali para abençoá-la, porque ela não se considera merecedora. Então, nessa manhã, procure ser uma pessoa forte, uma pessoa otimista, uma pessoa que olha a vida com os bons olhos, procure aprender com as adversidades, porque isso sim é característica de uma pessoa forte, e você pode agir assim. E ainda nessa mesma pegada sua aí, Vanessa, nessa mesma unção, como fazer essa transição desse estado de fraqueza para esse estado de fortaleza?
Isso. Primeiro eu tenho que reconhecer que há fragilidade em mim, que em algumas áreas da minha vida eu sou fraca, não em todas, mas em algumas eu estou agindo de forma fraca, e buscar ajuda. E como fazer isso? A partir do momento que eu reconheço, Serginho, que eu estou fraca, você precisa aprender a estabelecer prioridades na sua vida. Tem pessoas que no meio de tantas situações elas se perdem. Quais são as suas prioridades? Porque a partir do momento que eu vou distinguir, eu vou caminhar em cima daquilo que é realmente importante na minha vida. E eu quero te dar uma dica. A coisa mais importante da sua vida se chama Deus. Busque Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vão ser acrescentadas para você. Uma pessoa que busca ser forte, ela prioriza a família dela, ela prioriza Deus e tudo mais vai ser acrescentado. Mas reconheça em Deus em todas as suas fraquezas e você vai ver o tanto que você vai crescer dia a dia. Mas primeiro é reconhecer que você é fraco e buscar força nessas áreas que você precisa para se tornar uma pessoa forte. Não viva olhando para as circunstâncias, procure aprender com as suas falhas, cresça diante das adversidades. E uma coisa muito importante para você ser forte, duvide das coisas que você pensa. Se vier um pensamento na sua cabecinha que não for respaldado nos princípios da palavra de Deus, ele é um pensamento falso. E se você acredita numa mentira, você vai se comportar de maneira negativa. Então, para você ser forte, traga na sua memória aquilo que te dá esperança. Seja uma pessoa positiva, seja uma pessoa otimista. Vanessa, eu tento. Um dia, 2 dias, no terceiro eu já não consigo mais. Por isso que às vezes é importante um aconselhamento, por isso que é importante às vezes você estar numa célula, um acompanhamento com um psicólogo, com um pastor, porque a Bíblia fala que um ao outro pode ajudar. Então, de repente, no momento de fraqueza, alguém te aconselhando, te ajudando, fica mais fácil para você vencer essas falhas, às vezes, no seu comportamento diário. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.